Olá, nessa primeira aula vamos aprender um pouco do editor de HTML, editor de website, o chamado Adobe Dreamweaver. Vamos aqui, nessa versão, vamos abrir o Dreamweaver, vamos estudar o CS6, que atualmente é o mais utilizado. O Dreamweaver ele tem vários recursos de criação de website, trabalhando com diversas linguagens. Eu tenho aqui algumas: HTML, PHP, CSS, entre outras, o próprio JavaScript. Eu posso estar criando websites individuais, tá? Eu posso estar clicando aqui no HTML e utilizando os recursos para a criação de um website. Sendo que, se você for criar um site completo, quando eu falo site, eu falo o site composto de mais de uma página. Eu tenho o index, eu tenho a página, por exemplo, minha empresa, contatos, né? Que é uma linha de alguns HTMLs. A gente usa aqui um recurso para a criação de um site completo, que é o site Dreamweaver, que é o Janela Site, que a gente chamava desde Dreamweaver 3. Eu vou clicar aqui. Então a primeira coisa, tá? A gente abre lá naquele botão, site do Dreamweaver, vai abrir essa janela. Isso antes de você começar a fazer qualquer coisa, tá? Então você cria um nome aqui. Eu vou criar aqui aula teste. Esse nome aqui é o nome do seu projeto, não vai aparecer em lugar nenhum, certo? É o nome do seu projeto. Aqui é a pasta, vou localizar a pasta onde vão ficar armazenadas todos os arquivos. Aqui tá, botei na área de trabalho, eu tinha criado todos os arquivos, desde as imagens, os HTMLs, os CSS, tudo que eu criar de arquivo para compor o website vai ficar aqui nessa pasta. Vou dar um OK. E dentro desses recursos aqui eu tenho sites, servidores, controle de versão e configurações avançadas. Eu só preciso desses dois. O item site eu já configurei, que é o nome do projeto e a pasta onde vão ficar os arquivos. E o servidor. Esse servidor aqui é o servidor da internet, tá? Onde eu vou hospedar, colocando online. Eu vou botar o mesmo nome, aula teste, conexão FTP. Aqui eu vou colocar FTP, que eu vou colocar aqui no caso aqui é o servidor de aula. Aula teste. Nesse meu exemplo aqui, ele precisa ter o arroba e o site, em alguns outros casos não, tá? Vou botar aqui assim. E eu vou apertar aqui o botão de testar, justamente para ver se está funcionando. Ele retorna, o Dreamweaver se conectou com êxito ao servidor web, ou seja, os dados da conexão estão positivos, ok? Então eu vou salvar. Perfeito, já configurei, vou salvar aqui. Muito bem. Essa janela aqui agora, ele vai ficar um pouco em desuso, tá? Eu vou criar aqui HTML, começando a criar. Muito bem. Outra característica importante nessa versão CS6 é as inúmeras aplicações que eu posso trabalhar com Dreamweaver, tá? Aqui nesse botão Design eu tenho desenvolvedor, eu tenho o clássico, eu posso trabalhar em tela dual, posso trabalhar com layout fluido. Eu aconselho aos alunos atuais no nível básico de web designer, do curso de web designer, a trabalhar com o clássico. Por quê? O clássico ele já te dá aqui essa barra que vai facilitar
a sua vida dentro da construção, tá? Então, só para testar aqui, eu vou criar uma coisa bem simples. Vou escrever aqui aula teste do tio Robson. Muito bem, eu vou aqui selecionar. Já vou botar aqui o negrito. Muito bem. Não vou alinhar não, tá? Vou deixar assim mesmo. Só para ficar definido, tá? O Dreamweaver, ele é um editor profissional e avançado. Opa! Nossa, aconteceu um probleminha aqui. Vou alterar aqui para o 7. Foi bom ter acontecido isso, para vocês verem que o Dreamweaver ele puxa muito de memória. Então pode acontecer muitas vezes do Dreamweaver dizer, olha, eu preciso de mais memória. Então ele pega um pouco da memória do sistema Windows para poder utilizar para ele mesmo, tá? Quando você fecha o Dreamweaver, ele devolve as memórias necessárias para o sistema. Vamos salvar aqui. Já cai na aula teste, tá? Eu vou salvar aqui como index. Vou botar com minúsculo aqui, ó, index. E já vou salvar. Aqui, olha, eu tenho a janela de configuração. Eu posso aqui conectar direto ao servidor, posso aqui atualizar e posso estar enviando e devolvendo os arquivos. Esse arquivo aqui que vai para o servidor. Para a gente ter uma amplitude maior, eu posso expandir aqui essa janela aqui. Esse lado aqui, o lado da internet. Esse lado aqui é o do meu computador, da página que eu acabei de criar. Eu vou aqui configurar. Essa configuração aqui é aquela que eu criei, que botei aula teste, @metodox.com, que eu botei minha senha, enfim. Eu vou agora dar um clique aqui, tá vendo? E vou clicar nesse botão, olha, colocar o arquivo no servidor remoto. Quando eu clico, ele pergunta, os arquivos dependentes devem ser incluídos na transferência? Arquivos dependentes é o seguinte, se eu tivesse colocado uma imagem, tá, aqui nesse arquivo index, quando eu jogo um index e eu coloco sim aqui nesse transferência, ele puxa os arquivos dependentes. Ele vai trazer também automaticamente a imagem. Eu vou dizer que sim, apesar de não ter nenhum. E olha, ele foi. Tá vendo? Já tá aqui. Eu vou deletar. Muito bem. Para mostrar de uma outra forma, que eu posso também estar fazendo isso aqui. Opa! Espera aí que eu estou usando aqui o mouse do laptop. Ó, eu puxo o index para essa pasta aqui. Vai dar no mesmo. Então eu posso clicar no azul, eu posso clicar, puxar para cá, posso também com o botão direito tá enviando, ok? Aqui era a pasta vazia. Muito bem. Olha, nesse endereço aula teste eu tenho a página que eu criei. Vou fechar aqui. Volto para o Dreamweaver. Vou fazer uma alteração pequena. Vou botar aqui aula de teste. Vou quebrar aqui do tio Robson. Opa, vou usar o Shift Enter para ficar mais perfeito aqui. Muito bem. Vou botar o botão direito aqui. Vou lá para baixo, propriedade da página.
Então eu vou botar aqui cor de fundo. Tá um verde. Muito bem. Ficou muito escuro. Tá esse verde aqui. Perfeito. Vou salvar. Aqui ainda está, não é? Posso botar aqui direto. Não preciso expandir de novo não. Ele já foi. E aqui eu vou atualizar. Já foi. Ok? Esse aqui é o início. Seria a primeira aula do Dreamweaver. Pra gente tentar trabalhar legal com o Dreamweaver, é necessário o quê? É necessário treino, fazer uma, duas, três, várias vezes para poder pegar sempre o molejo. Lembrando que o Dreamweaver, olha só, existem muitos recursos, muitos botões, muitas subjanelas, então a gente tem que ir realmente com calma, tá? Essa foi uma primeira aula, uma aula introdutória, uma aula para a gente entender mais ou menos o funcionamento básico, ok? Até a aula 2.